Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês das algas, dos musgos, das samambaias, dos pinheiros, das angiospermas e das monocotiledôneas, tá? Eu vou começar aqui com as algas, tá? As algas, elas são as plantas mais antigas que existem, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, elas não estão aqui exatamente, mas podem estar, já vou explicar para vocês por quê. Porque as algas elas resistem na forma de esporos, tá? Então, cada esporo tem uma substância protetora chamada esporopolenina e essa substância ela é muito dura, tá? E ela pode fazer com que um esporo de alga resista muitos milhões de anos aí seco, tá? Aí num belo dia dá uma chuva muito forte, alaga algum lugar, esses esporos podem germinar e eles vão produzir algas unicelulares ou multicelulares. E elas vão ficar na água, tá? Até o momento que elas vão se sentir preparadas para novamente produzir uma espécie de espermatozoidezinho, que vai ser o gameta masculino, e uma espécie de óvulo, que vai ser o gameta feminino, tá? E aí vai ocorrer uma fecundação na água e originar novas algas, tá? Então é tudo muito simples, tá? Para quem está estudando aí para o vestibular ou qualquer outra coisa. Mas em algum momento evolutivo, provavelmente no que hoje é a Escócia, as algas conseguiram sair para a Terra. Então elas conquistaram um novo espaço na forma de musgos, que é o que a gente vê aqui, tá? E em um belo momento o musgo vai produzir uma espécie de talinho aqui bem fininho com uma caixinha contendo os esporos, tá? Então algas e musgos são reproduzidos por esporos, não tem semente, não tem fruto. E esses esporos eles germinam, e no caso dos musgos é um pouquinho mais avançado, tem uma forma intermediária, que é o anterídeo, tá? Que vai ser uma plantinha que vai produzir uma espécie de espermatozoidezinho, e ela vai ficar na água. E vai ter o arquegônio, que é uma espécie de plantinha também, que vai produzir o óvulo, tá? Também vão ficar em lugares muito, muito úmidos, mais alagados até do que aqui, tá? E aí depois que elas produzirem o esporo, o espermatozoidezinho vai nadar até o óvulo e vai fecundar, é aí que vai originar o que a gente chama de esporófito, que é a planta adulta que produz os esporos, tá? Então, formas intermediárias elas são chamadas de gametófitos, tá? No ser humano, as formas intermediárias seriam os testículos no homem, tá? Eles estão dentro do próprio homem e eles produzem os espermatozoides. E o homem é o esporófito, que é o que produz depois os testículos, né? Nas samambaias muda um pouco, né? A samambaia é maior, já conquistou a terra, já tem raízes, já tem sistema bem rudimentar de condução de seiva. E na face de baixo aqui, ó, é onde vão ficar os esporos, tá? Então a samambaia, ela não vai ter seta e nem o talinho, que é como os musgos, onde vai produzir os esporos. Ela vai ter soros, que é uma outra estrutura, geralmente ocre ou avermelhada, com milhões de esporos. E os esporos vão daí seguir um caminho parecido com o dos musgos e vão germinar, produzir anterídeos, arquegônios, e eles vão de um ao outro nadar e formar depois o que se chama de samambaia adulta esporófito. Então, longa história curta, vamos já ao próximo passo evolutivo, que são os pinheiros, tá? Depois eu vou mostrar como é que é a fecundação, mas primeiro eu vou mostrar como é a planta, tá? Então esse aqui já é um esporófito, é uma planta que vai ser uma planta adulta, que depois vai produzir, aí no caso, coisas diferentes, né? Vai produzir estróbilos masculinos e estróbilos femininos, que são flores bastante primitivas, de onde que vai vir o grão de pólen e o óvulo, tá? Vamos caminhar um pouco aqui, curtir aqui o lugar, enquanto eu vou falando dessas plantinhas, né, de araucária. Então, são plantas muito resistentes, tá? Tem aí seus 400, 500 milhões de anos de evolução, e elas são protegidas por essas espécies de espinhos chamados acículas, tá? Se você tentar tocar, você vai ver que é muito afiado. Então, desde pequeno o pinhão nasce e ele produz as acículas na forma da planta já, para proteger de animais que comem essas estruturas. Então essas estruturas nem sempre foram duras e espinhentas, que nem folhas são chamadas de acículas, para proteger agora
no passado, que passou aí, né, os 400 milhões de anos, proteger de alguns animais que nem existem mais hoje, tá? Então, as acículas serviam para proteger os pinheiros dos dinossauros, eles eram quem comiam as acículas, tá? Então elas eram moles, e aí aquelas muito moles os dinossauros comiam antes mesmo delas reproduzirem, então elas foram localmente extintas, e as acículas mais duras por mutação foram as que os indivíduos com essas acículas passaram suas cargas genéticas adiante, e a gente tem o pinheiro hoje com acículas duras para proteger de algum animal que eventualmente hoje, né, poderia vir e comer. Os dinossauros não existem mais, então sobrou essa forma, tá? Falar um pouco mais da planta adulta da araucária, então, essa forma dela que a gente está vendo ali, ó, também era para proteger dos herbívoros, né? Então o tronco é reto, vai lá em cima divide em galhos, e na ponta dos galhos é que estão essas folhas modificadas muito difíceis de serem comidas, tá? Estou meio cansado aqui porque é uma subida grande. Aí, o que aconteceu, falando dos pinheiros? Essas acículas, elas protegem, né, também os pinhões que estão lá em cima, né? Porque hoje em dia tem alguns animais que eles podem comer os pinhões. Tem uma, ó. E antes dos pinhões estar formado, né? Até o macaco prego é um que faz isso. Alguns esquilos, eles podem estragar essas plantas, os seus gametas, tá? Então, a gente vai falar de novo em gametófitos, né? Quem seriam os gametófitos do pinheiro? A gente falou dos gametófitos de algas, musgos e samambaias. Lá em cima, na araucária, vai ter a produção dos gametófitos. Então aqui vai ter o estróbilo masculino, que seria a flor da araucária, e aqui vai ter o estróbilo feminino, tá? E a araucária não tem fruto, aqui ela vai produzir os pinhõezinhos, que são já sementes direto, tá? E isso aqui, ó, são espinhos bem difíceis até, né? Que é justamente para proteger, para não vir o animal e comer isso aqui antes de ainda estar maduro, né? Aqui aconteceu. Quando o pinhãozinho estiver pronto, ele vai estar assim. E aí vai ser um animal que vai comer, vai esquecer, vai enterrar e aí vai germinar a araucária. Mas comparando com as samambaias, que é o passo anterior, já não tem mais então aquele espermatozoidezinho que nada. Ele se transformou, o gametófito, que era uma microplanta que vivia na água, se transformou no alto do galho da araucária nesse estróbilo, que é uma flor bem feia, na verdade, não tem cor nem nada, que produz já o pólen. Então, no gameta da samambaia, né, era um tipo de espermatozoide, como no ser humano, né? Aqui é um grão de pólen, tá? E ele não vai mais nadar até o óvulo, ele vai voar até o óvulo e vai fecundar aqui, e aí que vai produzir os pinhões, tá? Então vejam que tem uma diferença enorme, né, de uma samambaia para uma araucária. Deixa de ser esporo assim, e passa a ser a semente. E a grande diferença que vem depois é as angiospermas, tá? As angiospermas, elas já não tem mais aquela estróbilo feio ali que a gente viu, e ela vai ter uma flor bonita, e não vai ser o vento, geralmente vai ser um inseto que vai pegar o pólen da flor e levar até outra flor onde vai estar o óvulo. Só para mostrar para vocês, voltar um pouquinho a araucária é dioica, ou seja, ela tem uma planta que só produz aqueles estróbilos compridinhos masculinos, e vai ter uma outra planta que só produz os estróbilos redondinhos femininos, onde vai estar o pinhão. E nas folhosas, né, nas angiospermas, né, vai ter a flor e vai ter um fruto que ele vai proteger a flor, tá? Vai proteger a semente, perdão. Então muda muita coisa. Os animais entram em ação porque eles evoluíram, os insetos principalmente evoluíram junto ali com as angiospermas um pouco antes, e eles é que vão levar o pólen para polinizar. E a gente vai falar agora um pouco das mais evoluídas, que são as orquídeas, né? As orquídeas, elas são tão evoluídas que a flor feminina às vezes parece uma abelha feminina. E aí a abelha macho vai lá na flor achando que é uma abelha e leva o pólen até a flor feminina, tá?
Então as orquídeas estão lá na outra ponta, né? A primeira ponta é as algas, na outra ponta está as orquídeas. Agora a gente vai falar um pouquinho rápido sobre os cotilédones, tá? Tem uma outra classificação que é paralela a essa classificação, né? De algas, samambaias, pinheiros e angiospermas, mas que vai mais falar a partir dos pinheiros, tá? Então, a partir dos pinheiros, eles são considerados multicotiledôneas, porque eles produzem várias bateriazinhas dentro lá da semente, que vão sustentar o embrião para o embrião crescer e virar um pezinho de araucária. Então eu estou gravando o vídeo aqui no celular. Esses cotilédones é como se fosse uma bateriazinha de celular que vai sustentar a plantinha no começo. E os pinheiros têm mais de 2. Depois a gente vai ter uma foliosa, né, uma angiosperma, cuja semente é protegida pelo fruto, que vai ter, que é o maracujá, por exemplo, 2 cotilédones, tá? Mas o caso mais simples é o do abacate ou do amendoim, que ele tem, o abacate tem claramente 2 partes ali que sustentam o embrião, né? E o amendoim também, quando você come amendoim, ele geralmente está quebrado, né? E aqueles pedacinhos são os cotilédones, são as baterias de celular do amendoim, que vão sustentar o amendoim, a plantinha. Depois tem as orquídeas, o milho, é tudo monocotiledônea, porque tem só um cotilédone. Então um milho, uma orquídea produz muita semente, com pouca reserva, pouca bateria, para essa semente se virar. Já um abacate, ele produz, que é uma dicotiledônea, produz 2 cotilédones grandão e poucas sementes, né? Uma semente só. E essa semente cai no chão e tem que se virar e tem que dar certo. Então, quanto mais evoluídas as plantas, menos cotilédones e mais sementes para espalhar e ver se vai dar certo. São espécies chamadas de Reproduction Strategies, né? Espécies R. E o abacate seria uma espécie K, ela é capacity, ou seja, ela carrega uma grande capacidade de crescer numa única semente, tá? Então, para encerrar, a gente fala sobre isso e como tudo aconteceu, né? Por que aconteceu, várias pressões, né? Os animais, o vento, tudo influindo para moldar